Bom, eu sou o professor Samir Schneider, sou professor de semiologia aqui da Universidade Federal de Pelotas. Nós fizemos uma aula há, há poucos minutos sobre o desconforto no peito e então o assunto foi adequadamente introduzido e agora, nesta apresentação, nós iremos aprofundar a ideia do desconforto anginoso. Claro que um aluno do quarto semestre da faculdade tem muita dificuldade para compreender, em média, né? Para compreender um eletrocardiograma. Mas o eletrocardiograma é tão importante nesse cenário que eu não acho adequado a gente se furtar de comentar algumas questões em relação às manifestações eletrocardiográficas da isquemia miocárdica. Vejam, um traçado normal e as alterações isquêmicas. Uma onda T alta e apiculada, também encontrada, é claro, na hiperpotassemia, uma onda T bifásica, uma onda T invertida, profundamente invertida, e uma onda T achatada. Aqui a gente tem a oportunidade, A, B, C, D, de observar diversas alterações que podem acontecer na derivação correspondente à coronária que está apresentando a obstrução e gerando a isquemia e o sofrimento do miocárdio. Notem, o traçado normal e o momento em que o doente começou a apresentar angina. Vejam, comparem a onda T, o intervalo QT aumentou em relação ao basal, o intervalo QT aumenta, o segmento ST também se modifica, a própria onda T se altera. Tá? São achados que eu acho que é importante começar a se familiarizar, porque provavelmente por alguns anos, algumas décadas ainda, eles continuarão sendo importantes, provavelmente. Já quando a gente vai observar um doente com uma placa de ateroma estável em uma das coronárias, ao ser submetido a um teste de esforço de trabalho, né, ou seja, uma esteira onde ele começa a correr, e ele corre muito, e nós vamos monitorando o eletrocardiograma. Na medida em que o esforço aumenta, a demanda de oxigênio pelo miocárdio também aumenta, e naquela área onde há o comprometimento, o eletrocardiograma vai começar a se alterar. Aqui é o ponto J, que junta a onda S com o segmento ST, ponto J. Notem, o ponto J rebaixou. À medida que o exercício aumenta, o esforço aumenta, o segmento ST infradesnivela, mas com uma inclinação para cima. Esforço aumentando, infradesnivelado com a inclinação horizontal, digamos assim, né? Permanece na horizontal. E a manifestação, digamos, mais específica da isquemia seria o ST rebaixado com o down sloping, com a inclinação para baixo. Tá? Então, lógico que essas mesmas alterações nós podemos observar no doente que tem uma síndrome coronariana aguda e está em repouso. Então, esta imagem pode sugerir inocentemente a imagem de um infarto,
Mas esta imagem o Netter não desenhou para retratar o infarto agudo do miocárdio. Em princípio, o que está aqui simbolizado, pintado, desenhado, né, retratado, é angina. Angina estável. Por quê? Porque nós temos os fatores de risco, o fumo, homem, 50 anos, um pouco acima do peso. Nós temos os desencadeantes da angina, o esforço físico, o exercício isométrico, o frio, a alimentação, aqui talvez uma janta, né, uma alimentação, uma refeição copiosa. E nós temos a clínica, a mão em garra, na linha média, no terço inferior do osso externo, aqui ele representa também, né? Então, o rosto, a expressão facial de sofrimento é o quadro da angina. Pode ser um infarto? Claro que pode, né? Digamos que assim, clinicamente o infarto é um anginão, tá? Mas essa imagem é nitidamente, ela foi idealizada para representar a angina estável, tá? Agora, pessoal, vamos avançando, tá? Só para memorizar, assim, uma dica para ajudar a memorizar, nós temos como manifestações da angina estável e do infarto também, tá? Os 4Ds. Então, vamos tentar lembrar. Esses Ds eles aparecem numa série de questões, mas aqui vamos pegar um 4D para nós. Tá? 4D. Desconforto anginoso, dispneia, diaforese, tá? Diaforese e do inglês, porque tontura não é com D, mas no inglês é dizziness. Então, nós temos os 4Ds que podem, por exemplo, um diabético, ele pode não ter o desconforto anginoso, ele pode ter apenas tonturas, tá? Dizziness, tá? Bem, certo. Vimos ali as manifestações da angina estável e já vimos na aula passada algumas das manifestações das síndromes coronarianas agudas. Vamos aprofundar agora. Vejam bem, notem o seguinte: é muito bonito esse quadro clássico do infarto agudo do miocárdio, como a gente vem comentando e vamos comentar mais a seguir, né? Mas assim, as coisas na vida real não são clássicas, né? Por isso é que a gente também comenta que não existem casos típicos. Quando tem um caso típico, um caso de livro, aquilo é uma exceção. Eu lembro quando eu estava no meu estágio na emergência do Hospital Conceição, em Porto Alegre, tinha uma estagiária, eu esqueci o nome dela, uma estagiária de Caxias do Sul. E ela fez um diagnóstico tão bonito de infarto que eu nunca esqueci. Não, nunca esqueci. A emergência movimentada, um senhor de uns 70 anos, perdido ali, deitado numa maca, as pessoas correndo para um lado, atendendo um paciente e outro, e ela observou que ele fazia assim com a mão. Ele estava com os olhos fechados, né? E passava a mão no peito, aquela expressão. E ela assim, Samir, vamos fazer um eletro daquele paciente. Infarto com supradesnivelamento do segmento ST. É isso que eu quero trazer para vocês, esta sensibilidade clínica do cenário, do contexto, como a gente estava vendo na imagem anterior, né? Olhar e raciocinar em torno das possibilidades, né? Beneficiou aquele paciente.
Notem, do ponto de vista da apresentação, o paciente tem um desconforto anginoso. Tá? Nós fazemos um diagnóstico de trabalho. Síndrome coronariana aguda. Vamos entender um pouquinho isso. Quando eu fiz minha faculdade, eu não tive aula de síndrome coronariana aguda, porque eu me formei em 1988. Não existia síndrome coronariana aguda, ou já existia, mas estava começando, não se falava em síndrome coronariana aguda no nosso meio. É claro que elas existiam, mas não existia a palavra, a expressão. E por que surgiu essa expressão? Eu tive aula de infarto agudo do miocárdio, cujos critérios para diagnosticar eram os critérios da OMS, e eram três. Era quadro clínico compatível, eletrocardiograma compatível e enzimas. Enzimas. CPK, CPK-MB, e tinha outras enzimas ainda na época, né? Bom, as enzimas. Naquela década, pesquisadores descobriram um medicamento, porque o tratamento do infarto era absolutamente conservador. Faz o diagnóstico, põe o paciente na UTI, se ele fibrilar, a gente desfibrila, mas não tinha muita coisa mais para fazer pelos doentes. Tá? Aí eles descobriram um medicamento para desmanchar o trombo, daí o nome trombolítico, que depois a gente aprendeu, é mais correto a gente chamar fibrinolítico. Mas tudo bem. Começaram a dar esse medicamento para as pessoas que estavam infartando e davam o remédio, sei lá, com 6 horas, com 12 horas, com 24 horas, e viram que não dava para ser administrado. Quando dava para um paciente que já tinha 24 horas, não beneficiava em nada e até apresentava os riscos, né, que esses medicamentos podem provocar sangramentos na cabeça, intracerebral, e a pessoa morrer de uma complicação do tratamento. Então, a conclusão é que o medicamento precisava ser iniciado precocemente, quanto antes melhor. Bom, mas aí as enzimas levam 6 horas para ficarem prontas. Como que eu vou conseguir administrar esse medicamento tão precocemente? De novo, os cientistas foram lá e começaram a estudar os doentes e viram que, se o eletrocardiograma apresentasse elevação do segmento ST em duas derivações anatomicamente contíguas, não é no papel, por exemplo, a VL e D1 no papel estão separadas, mas na vida real, assim, na anatomia, são duas derivações que estão apontando para a parede lateral alta do meu ventrículo esquerdo. Então, se houver supradesnivelamento do segmento ST em duas derivações anatomicamente contíguas, pequenininho, supra de 0,1 milivolt, tá? 1 milímetro, já é o suficiente para caracterizar um infarto com um trombo que está ocluindo completamente a coronária e justificar o tratamento com naquela época, trombolítico, hoje, né, sem dúvida nenhuma, hemodinâmica. Tá? Angioplastia primária. Levar o mais rapidamente para a mesa de hemodinâmica. Mas, professor, eu estou em Camaquã, aqui de Camaquã para Pelotas ou para Porto Alegre, vai ser umas 3, 4 horas, assim, contando todo o tempo, né, para chegar a ambulância, para deslocar. Né? Não dá para esperar. O miocárdio ficaria sofrendo muito esse tempo todo. Então, tem um certo limite, assim, que seria de 120 minutos, de 2 horas, a partir do primeiro contato médico, para a mesa de hemodinâmica. Se eu não tenho isso, aí eu uso, mesmo hoje em dia, o fibrinolítico.
tá? Correndo risco de sangramento cerebral, enfim, mas o risco seria maior se eu deixasse aquele miocárdio em sofrimento. Curiosamente, quando o trombo não oclui de forma completa a coronária, o tratamento com trombolítico ele desmancha e gera pequenos fragmentos que vão na corrente a jusante da obstrução e provocam várias áreas de instabilidade elétrica e até mesmo de arritmias graves, e o prognóstico desses pacientes piora. Portanto, os cientistas observaram que quando tem o ST elevado, faz sentido usar o fibrinolítico. Quando não tem, não faz sentido. Mesmo que a troponina, que não é uma enzima, né? A troponina é uma proteína estrutural, que é um bom marcador de necrose miocárdica, esteja nos dizendo que esse doente está infartando, mas ele tem um infarto sem supra do segmento ST. Se ele tiver critérios de gravidade, ele vai para a hemodinâmica também. Mas se ele não está em tempo hábil para chegar num centro que tem hemodinâmica, não justifica usar o fibrinolítico. Pelo contrário, neste caso, o fibrinolítico vai piorar o prognóstico dos pacientes. Este é um dos exemplos clássicos em que aquele raciocínio fisiopatológico imediato, grosseiro, ele não é adequado. Não é porque ele está infartando que ele tenha que receber fibrinolítico. Pelo contrário, se o infarto não é com supra de ST, o prognóstico vai piorar. Tá? Mas é claro que os biomarcadores aqui é que farão o diagnóstico diferencial entre uma angina instável ou então um infarto miocárdio sem supra do segmento ST, que vai evoluir para um infarto do miocárdio sem a presença de onda Q, que é um marcador lá de necrose do miocárdio que aparece tardiamente no eletrocardiograma, e justamente a gente quer evitar que ocorra essa necrose. Esse é o nosso objetivo. Esse slide, como eu falei na aula anterior, que para angina estável, o mais importante é a correlação do esforço e o alívio com o repouso, aqui é o slide que mostra a matemática do diagnóstico do infarto. Tá? Esse slide aqui ele é muito importante, porque o que nós temos aqui? Nós temos o teorema de Bayes, nós temos a prevalência de infarto pré-teste, né? Esse senhor, a prevalência, já não é zero. Né? Aqui, só com isso tudo aqui, a gente já sabe que ele tem, digamos assim, uma prevalência, vou fazer uma estimativa, né, de 20%. Tá? Mas, notem, 20% ou talvez um pouco menos, né, 10%, 8%. Tá? Notem, nós temos alguns achados que vão aumentar esta probabilidade. Tá? Para um valor pós-teste, talvez, digamos assim, de 80%. E que achados são estes? Pelotas em ação aqui, um mosquito chegando. Tá? Que achados são esses? Vamos entender então a matemática. Isso aqui chama-se razão de verossimilhança. Tá? Razão de verossimilhança. Vamos analisar então. Olha só, irradiação para ambos braços, irradiação para os dois braços, multiplica por 10 a razão de verossimilhança com um intervalo de confiança de 95% de 4,6 a 20 é de 10. Então, aquela prevalência pré-teste de 6 multiplica por 10, vai para 60% de probabilidade só com este achado. Tá? Então, todos esses são dados muito importantes, que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Irradiação para o ombro direito, multiplica por 3.
Terceira búria, multiplica por 3. Hipotensão, multiplica por 3. Irradiação para o braço esquerdo. Olha o mito do braço esquerdo. Né? Sim, aumenta, multiplica por 2, duplica. Mas a irradiação para os dois braços, nem sei como é que diz isso aí, mas multiplica por 10. Tá? Creptantes, por 2. Sudorese, um achado importante, duplica a probabilidade do paciente estar apresentando uma síndrome coronariana aguda. Náuseas e vômitos, lógico, é o reflexo visceral. Se for uma ardência, uma queimação por uma neurite pós-herpética, não tem por que ter náuseas e vômitos. Né? Aumentar por 2. Tá? E o que diminui a probabilidade? A probabilidade baixa de 1, aqui no caso, o fato dele apresentar a dor como sendo ventilatória, vai para 0,2. Depois ela pode também ser empontada ou enfacadas, diminui para 0,3. Tá? Se aproxima do zero. Mas não zera. Mas como assim não zera? Com uma dor postural na emergência? Não, claro que não. Agora vamos ver o racional da coisa. Tá? Assim, a fisiopatologia grosseira nos diz assim, se a dor for postural, não é infarto. Está descartado, manda ele embora. Tá? Esse é o cara que tem certeza absoluta das coisas. É aquele colega de residência que tinha passado 400 catéteres centrais e nunca tinha feito. Na época a gente passava às cegas, não tinha eco, né? Então a gente tinha que fazer pneumotórax. Era impossível lá. 100 catéteres, um tu fazia. Mas ele nunca tinha feito. Né? O cara, eu nunca fiz pneumotórax. Né? Ah, é? Mas que estranho isso. Bom, eu tenho que ser sincero, eu não peço cavografia. Ah, bom, tu não pede a radiografia de controle, tu nunca fez. Né? É o cara que está ali na emergência há 30 anos. Isso aqui, ó, dor ventilatória, não é infarto. Gente, em Harvard, os caras estudaram matematicamente isso e viram que baixa para 0,3, mas não zera. E qual é o racional disso? Vamos acompanhar a lógica. O sujeito faz 30 anos que tem uma ruptura do manguito rotatório e sofre com dor no ombro. As vias álgicas do ombro direito dele estão facilitadas pela dor crônica. Mas assim, ó, ele tem isso há 30 anos, portanto ele agora está com 60 anos. Tá? E esta coisa não é vacina para angina, tá? Para doença coronariana. Hoje de manhã ele está infartando e ele começa. Ele manifestaria o sofrimento isquêmico clássico assim. Mas ele chega na emergência, o que houve? Pois é, eu estou com uma dor aqui, não sei como é que é, um aperto estranho. Ah, o senhor tem problema nesse ombro? Olha a armadilha como é que se forma. Sim! Ah, faz 30 anos. Então faz o seguinte, passa ali, toma um Voltaren e pode ir para casa. Se deu mal. Né? Compreenderam? Tá. Outra questão importante. Vocês estão vendo esta imagem, e esta imagem é considerada o quadro típico. Tá? Só que é uma expressão inadequada, porque é o quadro típico para os homens, mas as senhoras também têm o quadro típico delas. Já começa pela idade, que já mudou. Aquele homem aparentava 50, essa aparenta 60, 70. A mediana de idade já variou um pouquinho. E elas vão ter também uma ansiedade, doutor. É uma angústia aqui, uma falta de ar bem aqui. Me dá uma fraqueza no corpo inteiro. Quer dizer, o sujeito que escuta isto, né, ele fica pensando assim, mas por amor de Deus, o que é isso? Uma fraqueza no corpo inteiro? Ah, mas tem que saber escutar. Um clínico tem que saber escutar. Aliás, isso que eu estou contando para vocês é um caso descrito no JAMA. A imagem de representação, eles colocaram realmente o desenho no corpo inteiro da senhora. Provavelmente uma diabética que fazia baixo débito. Estava com o tronco da coronária esquerda e ela tinha uma fraqueza no corpo inteiro. Tá? Mas assim, ó, mas ela não tinha dor? Não! Ela não tinha dor. Ela não contava. O sofrimento isquêmico, para ela, não era doloroso. A propósito,
Quem viu o Jack Nicholson naquele Alguém Tem que Ceder, um filme antigo, mas muito bom, que ele estava usando Viagra e estava mantendo relações lá eu acho que era com a filha da esposa, da ex-esposa, uma coisa assim. Eu só sei que tem três mulheres na cena, né? Acompanhando o atendimento, e ele é um homem assim de uns 60 anos, ele está deitado na maca da emergência e o médico jovem, né, vocês, começando a carreira, né, com estetoscópio bonito, né, esteto lindo, né, vai auscultar, pergunta para ele, aonde que é a dor, seu, no nome, o personagem não me lembra, e ele diz bem assim, cuidem a cena, ele diz bem assim, ó, é, não é dor, doutor, é uma coisa que, aí o colega insiste, né? Tá bem, é uma coisa aqui, mas aonde que é a dor? Entendem? É bonito. Aí depois ele vai e começa a botar nitroglicerina endovenosa e pergunta se ele toma Viagra e explica para ele. Ele não. E aí explica para ele que se ele tomasse Viagra, que aquele medicamento que ele estava colocando ali poderia dar uma hipotensão grave, até ser fatal. E aí ele arranca o remédio. Entende? Então, assim, ó. Então, são os filmes da década de 80, uns filmes machistas, né? Bem, vamos entender aqui então. As senhoras serão matematicamente as mesmas manifestações e nós vamos reproduzir, tá? Ó, irradiação para ambos os braços, 10. Irradiação para 3. Terceira bulha, 3. Hipotensão, 3. Irradiação para o braço esquerdo, duplica. Crepitante, duplica. Sudorese, sinal importante, tá? Náuseas e vômitos, duplica também. E o que diminui? Dor ventilatória, dor em pontadas ou em facadas e dor postural. Aqui eu acho que uma coisa também importante de comentar com vocês, assim, ó. Às vezes, o colega que está começando, ele não compreende bem um conceito da epidemiologia que se chama curva ROC, Receiver Operating Characteristic Curve. Tá? A curva ROC é um negócio assim. O teu teste, ele tem sensibilidade e especificidade. Se tu quer aumentar a sensibilidade, naturalmente tu vai diminuir a especificidade. E o inverso é verdadeiro. Então, veja bem, isso funciona para tudo que é teste, para qualquer teste. Tá? Glicemia para diabetes, cutoff, né, HIV, enfim, né, qualquer teste. Mas assim, ó, se vocês vão apertar o tórax para ver se o problema é uma costocondrite, né, num doente que vocês estão querendo descartar a possibilidade de infarto, vocês têm que entender o seguinte: se vocês derem um murro no tórax do paciente, vocês vão fazer o diagnóstico de costocondrite com uma sensibilidade muito alta e uma especificidade muito baixa. Estão compreendendo? Então, o que vocês querem aqui? Vocês querem uma especificidade alta. Então, e mesmo assim é arriscado, porque a pessoa que está tendo um infarto, mesmo que vocês apertem de leve, ela pode sentir dor ali, de tão ansiosa que ela está, compreende? Mas assim, então para descartar infarto não serve, mas para diagnosticar uma possível costocondrite não é inútil. Não é inútil. Mas só que tem que ver o seguinte: não pode apertar muito forte. Agora, se tu chegou ali, onde que dói? Ó, doutor, dói bem aqui. Apontou com o dedinho, né? Tu chega ali, toca ali em cima, de leve. Ai, doutor, ele manifesta espontaneamente. Tu pergunta, o que houve? Doeu. É a dor parecida com a dor que o senhor está sentindo? É exatamente a dor que eu estou sentindo. Testa para baixo, não dói. Testa para cima, não dói. Bom, aumenta a probabilidade daquele problema ser realmente localizado ali, tá? Não garante. Diferente dos zoster, né? Os zoster, tu viu as lesões, tu tem certeza, pode liberar esse paciente. Diferente do espasmo de esôfago. Um espasmo esofágico, na emergência, tu não vai conseguir descartar
porque a clínica é igual, tu vai ter que observar esse paciente com eletro e troponina 6 horas, eletro e troponina com 12 horas. E a clínica, para daí pensar na possibilidade de mandar esse paciente para casa. O infarto é isso, tá? O infarto é isso. Por isso que a gente chama de síndrome coronariana aguda, porque quando o paciente está apresentando uma síndrome, um conjunto de sinais e sintomas que podem estar agudamente relacionados com uma coronária ocluída ou parcialmente ocluída, nós não queremos que ele chegue aqui. O nosso objetivo é evitar que isto aconteça. Aqui já é uma complicação gravíssima. Isso aqui rompeu. Aqui está a coronáriazinha com a oclusão total. Aqui rompeu a parede anterior desse miocárdio. Tá? A gente quer desobstruir essa coronária antes que aquilo aconteça, salvar o miocárdio. Tá? Bem, então, oclusão aguda, área de sofrimento, liberação nesse tecido miocárdico isquêmico, liberação de substâncias. Algumas são enzimáticas e outras são proteínas estruturais. A troponina, a gente lembra da troponina lá da fisiologia, é uma proteína estrutural. Ela vai ser liberada e ela vai fazer uma curva. Ela vai subir, aqui são os dias após o infarto, e vai baixar. Esta curva, quando teve um infarto grande, é diagnóstica de que realmente o paciente sofreu um infarto. Às vezes o infarto é pequeno, daí ele não faz essa curva tão marcada. Né? Então, dessa forma é que os profissionais acompanham os quadros clínicos dos pacientes e conseguem confirmar que realmente o paciente sofreu um infarto. Mas a tomada de decisão para encaminhar o paciente para a mesa de hemodinâmica, ela é baseada no quadro clínico, no diagnóstico diferencial, importante, tá? O clínico tem que saber diferenciar todas aquelas outras situações que a gente falou, tem que saber que bloqueio de ramo esquerdo no eletrocardiograma pode dar supradesnivelamento do segmento ST sem que haja infarto agudo, e tem que saber que se esse bloqueio de ramo esquerdo for agudo, tá? for recente, tá? Ele pode estar significando um infarto grande, um trombo proximal na descendente anterior que compromete os ramos que irrigam o septo, onde corre o ramo esquerdo. Também tem que saber isso. Tá? E aqui nós temos aquela placa que começou a crescer, que rompeu o endotélio e que liberou um pouquinho desta gordura que está aqui dentro desse mingau, né? Ateros, né? Ateroma e aterosclerose. As plaquetas aderiram e formou-se o trombo. O trombo oclui parcialmente ou completamente. Se ocluir completamente, eu vou ter um eletrocardiograma com supradesnivelamento do segmento ST. Então, eu já vou saber que o paciente precisa ser encaminhado para o tratamento para desobstruir. Se ocluir parcialmente, eu não sei. Pode ser uma angina instável, pode ser um infarto sem supra. Só vou saber quando aumentar a troponina, se ela aumentar. Aqui está ela, ó. Tá? Aqui está os sítios de ligação da miosina. Tá? O músculo aqui não se contrai. A troponina ela age exatamente aqui. Ó. Sítios da ligação da miosina são expostos justamente por essa proteína. Tá? Tropos é movimento. Né? Então a troponina é uma proteína que se movimenta e aí permite que os íons cálcio se liguem e ocorre a contração do músculo cardíaco. É lá, tem a troponina T, tem a troponina I, tem a troponina C. A C é a que se liga no cálcio. E esta troponina, com todas essas propriedades bioquímicas, ela tem uma propriedade clínica importante também. Ela está relacionada com a mortalidade. Quanto maior a troponina, maior a mortalidade dos nossos pacientes. Para encerrar,
estamos com 34 minutos desta segunda aula. Tem uma outra situação que é importante o clínico saber, que não é muito comum, mas que foi descrita há muito tempo. Logo que eles começaram a fazer cateterismo nos pacientes que estavam infartando, se não me engano, não tenho certeza, mas acho que foi em Seattle. Quem estava lá e testemunhou esse diagnóstico e a publicação desses casos, inicialmente, foi um querido professor meu, que também foi diretor da Faculdade de Medicina da URGS e que é escritor de livros de ficção, uma pessoa que eu admiro muito, Dr. Valdomiro Manfroy. Então, ele estava em 58, ele estava em Seattle, tá? E ele estava começando a fazer os cateterismos. Eu acho que é 51, não estou confundindo com 68, mas se não me engano, a ideia que eu tenho é de 58. E aí o Prince Metal, né, e os colegas descreveram assim casos de senhoras relativamente jovens, 40 anos, enfim, né, que apresentavam, muitas dessas pacientes tinham enxaqueca também, né, e apresentavam um quadro de desconforto anginoso, principalmente à noite, e, e que eram então levadas até o centro de hemodinâmica, e o cateterismo não mostrava trombo. Não mostrava trombo. Mostrava o quê? Mostrava um espasmo da coronária. E aí, então eles fizeram o diagnóstico começaram a levantar a possibilidade dos pacientes, e elas tinham supradesnivelamento do segmento ST no eletrocardiograma, né? E então eles procuravam um trombo, né, agudo, ocluindo completamente a coronária, mas isso não aparecia. Então surgiu a ideia da angina variante de Prince-Metal, tá? São crises isquêmicas severas, recorrentes, prolongadas, causadas por episódios de espasmo focal de uma artéria epicárdica. Tá? Deixa eu só dar um ok aqui. Tá? Bem, essa lesão obstrutiva acompanha 3/4 dos. Pode haver lesão obstrutiva em 3/4 dos casos. E, é claro, tem a questão da pacientes femininas, pacientes do sexo feminino, com 30, 40 anos, e muitas com a enxaqueca, que também pode estar relacionada com a ideia do espasmo, só que, no caso, vasos cerebrais. Dor isquêmica em repouso pode acordar o paciente e apresenta supra do ST em várias derivações do eletrocardiograma. Tá? Muito bem. Então, resumindo, o desconforto anginoso classicamente se manifesta nos homens como uma sensação de aperto na linha média, na metade inferior, no terço inferior do externo, nas mulheres como uma sensação de falta de ar ou uma angústia bem aqui no peito. Quando se irradia para os braços, a probabilidade para os dois, né, ombros e braços, aumenta 10 vezes, a nossa likelihood ratio, a nossa razão de verossimilhança. E um infarto agudo do miocárdio pode apresentar, então, os 4Ds, né? São todas manifestações, tá? Não são nem sintomas, porque a sudorese não é um sintoma, é um sinal. Então a gente chama de manifestações de possível síndrome coronariana aguda: desconforto anginoso, dispneia, diaforese e a tontura, dizziness. Identificar as alterações eletrocardiográficas sugestivas de isquemia, é importante que vocês comecem a se familiarizar com qualquer cirurgião relativamente experiente. Ele aprende a fazer diagnóstico com uma boa acurácia no quadrante inferior direito. O quadrante inferior direito é um quadrante rico em diagnósticos diferentes, em ameaças, em armadilhas, né? Especialmente nas mulheres, que tem a ovulação, tem o apendicite, enfim.
E o segmento ST é, para o clínico, o que é o quadrante inferior direito para o cirurgião. Tu tem que aprender a interpretar, tem que aprender a olhar para o segmento ST, tem que, tem que pegar assim o jeito dele. Tá? Então fica essa recomendação para vocês que estão começando, começarem a prestar atenção quando olharem os eletrocardiogramas, os pacientes com isquemia, né, com infarto, o segmento ST, o ponto J e a onda T. Como que eles estão se comportando? Tá? Para encerrar a nossa bibliografia, o Netter, o Harrison e o Bates. Tá? Nós tiramos dali a nossa fala. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Nós aprofundamos um pouquinho esse assunto, mas vocês ficam com uma base boa em relação a um assunto importante. Um assunto importante é um assunto que tem magnitude, ou seja, é frequente, transcendência, ou seja, é grave, e vulnerabilidade, ou seja, tem tratamento efetivo. Ou seja, é onde está a responsabilidade de vocês como futuros clínicos. Assunto frequente, grave e passível de tratamento. Ou seja, não podemos deixar de reconhecer e não podemos deixar de oferecer o tratamento adequado. Obrigado.